Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. E galera, olha só, hoje a gente vai trabalhar um conceito muito importante para suas operações, muito importante para melhorar sua assertividade, muito importante para você aprender, né? Para você conseguir segurar mais os trades, segurar mais as operações, mas fazendo isso de forma consciente, fazendo isso da forma correta, né? Até onde que você leva uma operação? Como que você trabalha com alvos, né? Então eu vou estar falando um pouco sobre isso e abordando principalmente as regiões de interesse, né, galera? Cara, regiões de interesse, a forma com que eu abordo isso é totalmente autoral e eu tenho certeza que isso vai agregar demais na sua análise. Isso você não encontra em nenhum livro, nenhum curso, em nada. Então, vou estar te abordando esse conceito com vocês. Vou trazer alguns exemplos que, cara, vai te ajudar demais nessa questão e você vai conseguir pegar bons trades, né? Para você ser lucrativo no mercado, cara, você precisa, de fato, segurar uma operação. Não adianta você querer ser lucrativo se você entra em um trade e você sai dele o quanto antes, né? Você fica olhando o lucro e aí você tem algum tipo de resultado e logo você fecha aquela operação com medo de que o preço retorne, né? Com medo de devolver aquele lucro. Mas, cara, uma coisa que você tem que entender é até o momento que você realiza o trade, aquele lucro não é seu. Então, caso o mercado volte, cara, você não está devolvendo nada, né? A verdade é que você não está devolvendo nada porque em nenhum momento você ganhou alguma coisa. Você só recebe alguma coisa quando você fecha a operação. Só que esse pensamento, ele tem que ser assertivo, né? Porque a pessoa entende isso aqui que eu estou falando agora, então ela acaba fechando o trade mais rápido ainda, porque ela só vai receber aquilo quando ela fechar o trade. Então, cara, esse conteúdo vai te agregar demais. A gente vai falar sobre as regiões de interesse. Vou trazer um exemplo de uma operação que eu peguei ontem, Litecoin, que eu compartilhei com a galera lá no Instagram, né, que eu estava posicionado. Então, vou estar mostrando o racional, que é justamente ligado às regiões de interesse. Então, esse vídeo vai te agregar demais. Deixa o like, que vai me ajudar muito. Esse conteúdo vai te agregar demais, galera. Então, cara, só deixar um clique. Você gera vários cliques aí no seu computador todos os dias. Só dá um cliquezinho, o like. Isso vai me ajudar muito. E, cara, grupo do Telegram, o link tá aí na descrição. E o meu perfil no Instagram também, né, galera? Comecei a gerar um conteúdo bem avançado lá no Instagram. Então, o link tá aí na descrição para você me seguir lá também. E bora pro conteúdo, galera. Sem enrolação. Olha só isso aqui, né? Esse aqui é um material, galera. Isso aqui é um material, é uma imagem que está sendo colocado no meu livro, né? Isso aqui está sendo colocado no meu livro e eu fiz essa imagem. Eu mesmo fiz essa imagem, eu estava escrevendo sobre esse assunto ontem, sobre regiões de interesse e como que a gente pode estar trabalhando. Então, eu aprofundei bastante ontem na escrita sobre esse assunto de regiões de interesse, regiões de liquidez também. Então, eu escrevi bastante sobre isso ontem. Mas, cara, principalmente as regiões de interesse e como que a gente pode estar utilizando ela. Tem várias formas para a gente utilizar as regiões de interesse, tá? No mercado, nas suas operações de trade. E uma delas é justamente como alvo para suas operações, né? Então eu fiz essa imagem, após escrever bastante, aprofundar bastante nesse tema, eu fiz essa imagem para ilustrar uma das formas, né? Tem outras imagens, mas uma das formas que a gente pode estar utilizando as regiões de interesse, beleza, galera? Então, cara, vai ficar um pouco difícil de você acreditar, mas eu fiz isso aqui ontem, tá? Eu fiz essa imagem ontem, por volta de 4, 5 horas da tarde, e mais ou menos às 7 horas, né? Eu vou até olhar o horário aqui, a gente vai olhar no gráfico, mas na parte da noite eu peguei uma operação em Litecoin e, cara, foi exatamente igual o que está desenhado aqui. Exatamente igual. Então, eu vou estar trazendo esse exemplo prático aqui para vocês, após essa explicação, que, cara, vai ficar objetivo demais. Você vai conseguir pegar operações dessa mesma forma, vai entender a dinâmica de preços demais, a partir do momento que você entende as regiões de interesse, entende qual que é o comportamento do mercado, por que, que ele anda em tendência, por que, que ele anda lateral. Então esse vídeo vai ser bem completo, bem objetivo e vai te agregar demais. Bora! Então olha só, cara, isso aqui eu desenhei ontem, o que, que a gente tem aqui, né? Isso aqui é um material, isso aqui é um cenário muito interessante. A gente tem os preços caindo, né? A gente tem aqui os preços numa tendência de baixa, mas independente se ele vem numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, qual que é a questão aqui? A questão aqui é essa lateralização. Então, sempre que a gente tem um preço lateral, galera, a gente tem que entender que ali a gente tem um equilíbrio, né? Isso aí todo mundo fala, todo mundo sabe. O mercado está lateral, a gente tem um equilíbrio. Mas a gente tem muito mais do que só um equilíbrio, a gente tem um acordo, né? Então, sempre que o mercado ele está de forma lateral, a gente entende que oferta e demanda estão em acordo, estão em equilíbrio. E o que significa esse acordo? O que significa esse equilíbrio? Nada mais, nada menos do que tanto compradores quanto vendedores, eles têm interesse em negociar
ali, aonde os preços estão, né? Naquela faixa de preços, ou seja, vamos supor que esse suporte ele está aqui mais ou menos 20 mil dólares, né? Se a gente for falar, por exemplo, do Bitcoin, vamos supor que esse suporte está em 20 mil dólares lá no Bitcoin, esse suporte aqui embaixo. E essa resistência aqui em cima, vamos supor que ela está em 22 mil dólares. Então, essa é a faixa de preços, né? De 20 mil dólares a 22 mil dólares. A gente tem tanto compradores quanto vendedores com um interesse muito grande em negociar, né? E negociar onde? Essa faixa de preços de 20 a 22 mil dólares. Beleza. Então, se a gente tem esse interesse entre os participantes, tanto compradores quanto vendedores têm interesse em negociar nessa faixa de preços, o que vai acontecer, galera? A gente vai ter um equilíbrio, porque é justamente esse acordo, né? Oferta e demanda, compradores e vendedores entram em acordo, justamente pelo interesse mútuo, né? Um interesse mútuo, ambos têm interesse em estar negociando. E aí a gente anda de forma lateral, a gente tem esse equilíbrio dos preços. E isso gera um valor, né? Isso gera valor para o mercado. Por quê? Por causa do interesse. O mercado ele é isso, o mercado ele é negociação, né, galera? O mercado ele é negociação. As duas únicas coisas que dá para fazer no mercado, que existe, só existe isso no mercado, galera. Mercado financeiro só existe duas coisas. Ou você compra ou você vende, tá? Ou você compra ou você vende. As únicas coisas que tem como fazer no mercado é isso. O mercado financeiro é isso, né? Então, cara, é os negócios, né? Comprar e vender ou comprar ou vender, né? São negócios. Então, se a gente tem os participantes com interesse em negociar, tanto comprar quanto vender, os preços eles vão andar de forma lateral e aquilo ali vai significar valor para o mercado e valor é igual a liquidez. Então, cara, anote isso, né? Isso é muito importante. Valor igual a liquidez. Então, isso é de extrema importância e, galera, então se a gente tem uma região lateral e essa região lateral, ela significa que ali a gente tem valor para o mercado, ali a gente tem, então, liquidez, significa, então, que o preço ele vai ser atraído para essa região. Por quê? Porque o mercado vive numa constante busca por liquidez. E isso é uma frase que eu falo bastante aqui no canal, desde o início, né? Eu comento sobre essa questão. Valor é igual a liquidez. E o mercado vive numa constante busca por valor e por liquidez, né? Porque significa a mesma coisa. O mercado ele vive numa constante busca por liquidez, galera. Nada mais, nada menos do que isso. Sempre que a gente vê o preço subindo, então a gente está numa tendência de alta agora. O preço ele está subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, né? Então o preço ele está fazendo topos e fundos ascendentes dessa forma. O que a gente está fazendo, galera? O mercado ele está subindo em busca de vendedores envolvidos. Por quê? Porque a gente tem um desequilíbrio. Porque o equilíbrio ele é representado quando os preços eles estão de forma lateral. Um desequilíbrio é representado quando os preços estão em tendência. Seja uma tendência de alta ou seja uma tendência de baixa. Então, uma tendência de alta fazendo topos e fundos ascendentes, a gente vai em busca de vendedores envolvidos. E uma tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, cara, a gente está indo em busca de compradores envolvidos. Por quê? Porque, galera, quando a gente está numa tendência de alta, a gente tem um interesse muito maior em comprar e um interesse muito menor em vender. Quanto mais os preços sobem, mais interessante para se vender fica. E aí é por isso que os preços eles sobem em busca de vendedores envolvidos, porque quanto mais o preço sobe, mais interessante fica para vender, né? Mais vendedores aparecem. Por quê? Vendedores querem vender a preços caros. Vendedores querem vender a preços caros. E compradores, galera, compradores querem comprar a preços baratos, né? Então, cara, isso aqui é muito importante. Se você quer aprender uma estratégia de trade, se você quer pegar boas oportunidades no mercado, identificar a dinâmica de preço e perceber boas oportunidades, estar aproveitando essas oportunidades com antecedência, cara, você precisa entender tudo isso aqui que eu estou te falando agora, né? Então, você pode estar falando, cara, mas o que isso tudo tem a ver com eu montar um trade e fazer dinheiro no mercado? É isso que eu quero saber. Cara, isso tem tudo a ver, né? Na maioria das vezes, galera, a gente precisa seguir vários caminhos que a princípio não parecem ter nada a ver com o destino final, mas são justamente esses caminhos que a princípio não tem nada a ver com o destino final que nos formam a, de fato, conseguir chegar no destino final, né? Então isso é muito importante. Às vezes você vai andar para a esquerda querendo ir para a direita, tá? E isso é normal. Isso é normal, porque você precisa se capacitar pela esquerda e ali você vai encontrar o caminho perfeito para você chegar na direita, né? Então, cara, às vezes você vai seguir caminhos que a princípio não parecem
ter sentido nenhum com o seu objetivo final, mas na verdade aquilo ali faz toda a diferença, aquilo ali é essencial para você conquistar, porque se fosse só ir diretamente para o seu objetivo final, era muito fácil, né? Era muito fácil ter sucesso, era muito fácil conquistar as coisas, mas a verdade é que você precisa seguir vários caminhos que a princípio não tem nada a ver com o que você quer, né? Com o que você acha que não tem nada a ver, mas na verdade tem tudo a ver. Na verdade tem tudo a ver, né? Então isso é muito importante, tudo isso aqui que eu tô te falando. Você tem que dominar, tá? Nada mais, nada menos do que isso. O mercado hoje em dia não tem espaço para amadorismo. O mercado não tem espaço para amadorismo mais, né? Então, cara, você precisa se profissionalizar, você precisa avançar no estudo, você precisa entender a dinâmica de preços, você precisa entender principalmente tudo isso aqui que eu tô te falando agora. Então, cara, mercado em tendência, ele está em busca de vendedores, porque quanto mais caro, mais vendedores aparecem. Por quê? Vendedores querem vender a preços caros. E o mercado ele cai, galera, em busca de compradores. Por quê? Porque, cara, quanto mais o preço fica baixo, mais compradores aparecem. O interesse em compra ele vai ficando maior, porque compradores querem comprar a preços baixos. Então isso é dinâmica de mercado, isso é dinâmica de preços, e é assim que o mercado funciona. Ele sobe em busca de vendedor e ele cai em busca de comprador. E quando ele anda lateral é porque a gente tem tanto comprador quanto vendedor interessados. O interesse é mútuo, o interesse já existe. Então para que o mercado vai subir? Ou para que o mercado vai cair se o interesse já existe, né? E o mercado é o quê, galera? O mercado é negócio, o mercado é interesse em comprar e vender. Para alguém querer comprar, precisa de alguém querer vender. Para alguém querer vender, precisa de alguém querer comprar. Então sempre a gente precisa buscar. O mercado ele vive nessa constante busca por esse interesse mútuo. Cara, essa frase é muito boa, né? O mercado ele vive numa constante busca pelo interesse mútuo, né? Então isso aqui é muito importante. Então eu vou escrever isso aqui porque, cara, você tem que aprender isso. Cara, mercado vive em uma constante busca pelo interesse mútuo. Vou aumentar essa letra. E isso aqui é importante. Cara, isso aqui é muito importante, né? O mercado ele vive numa constante busca pelo interesse mútuo. O que significa? O interesse mútuo é quando a gente tem oferta e demanda com interesse em negociação. O mercado ele anda de forma lateral. Então, a busca do mercado, de fato, galera, é para o mercado ficar lateral, porque isso significa que ali a gente tem o interesse, ali a gente tem negociação. Então, a partir dessa explicação, a partir desse entendimento, né? E agora a gente vai entrar, de fato, em o que é essas regiões de interesse e por que a gente tem como utilizá-las como alvos para os preços, né, galera? Então, cara, aqui a gente tem todo esse cenário, o mercado ele está lateral, e aí a gente gera aqui uma região de valor, a gente gera uma região de interesse, né, galera? E, cara, se o mercado ele andou de forma lateral aqui, e aí aqui ele andou, caiu, né, se desenvolveu, por isso que eu não continuei aqui no desenho, porque não necessariamente teria uma movimentação rápida, isso aqui não significa que deu a lateralização, o mercado caiu, lateralizou de novo e subiu lá. Acontece no exemplo gráfico aqui da operação que eu peguei em Litecoin, aconteceu exatamente dessa forma, mas não necessariamente. Por isso que eu não dei continuidade aqui no desenho. Por quê? Para representar que não necessariamente, galera, precisa ser com essa velocidade. Por quê? O mercado ele pode deixar uma estrutura lateral lá no passado do gráfico, se movimentar, cair, subir e tudo mais, não testar a região e, eventualmente, quando ele começa a subir novamente, e aí a gente puxa, cara, uma região lá de trás que o preço ainda não testou e ela foi uma região lateral. Foi onde a gente teve um acordo entre oferta e demanda, ali a gente teve um interesse, ali é uma região de interesse, né? Então, cara, quando os preços retornarem lá, e ele estiver próximo, que estiver apontando para aquela região, provavelmente ali é uma ótima região para a gente estar. Cara, o preço vai buscar essa região, né? Então, a gente trabalha com uma operação com um objetivo lá, com um objetivo nessa região de interesse, né? Então, eu vou estar mostrando um exemplo para vocês muito bom. Aqui está muito bem representado, né? O que acontece? O mercado ele gera uma boa oportunidade, aqui hoje está circulado. Coloquei aqui até a entrada, stop abaixo do fundo, né? Um stop protegido, um stop barato e um stop bem posicionado. Isso é muito importante. Você tem que saber trabalhar com o stop loss da forma correta. E aí, cara, aqui uma bela oportunidade de compra.
né? O mercado gerou uma oportunidade e a gente tem um objetivo para os preços. Por quê? Regiões de interesse elas acabam funcionando como ímãs para os preços, né, galera? Então, isso é um entendimento que todo mundo tem que ter. Região de interesse acaba funcionando como imã para os preços. Por quê? Justamente por conta desse interesse que, quando a gente estava com preço lateral nela, né, aqui, a gente esteve com o preço de forma lateral. A gente teve um equilíbrio, a gente teve um interesse entre os participantes, né? Lembra de toda a explicação? Então aqui a gente teve esse equilíbrio, aqui a gente teve esse interesse. O mercado desequilibra e sai dessa estrutura, ele tende a, em algum momento, retornar lá. E essa região ela vai funcionar como um imã para os preços, ela vai atrair os preços para ela novamente quando ele estiver apontando alguma possibilidade de compra. Então, se aqui a gente tem uma oportunidade de compra, e aí a gente tem uma região de interesse acima, cara, provavelmente aquela região de interesse ela vai funcionar como imã para os preços, e ali é um ótimo ponto para a gente estar levando a nossa operação, né? Então não tem para que você sair de uma operação antes disso. Você tem um objetivo, você tem um direcional, né? Regiões de interesse funcionam muito como direcional para os preços. É de extrema importância. Olha só esse exemplo aqui em Litecoin. Isso aqui vai te ajudar, né? Eu vou estar mostrando esse cenário aqui do Bitcoin também para vocês. Eu estou de olho nessa estrutura de Wyckoff que está bem interessante aqui no gráfico de 1 hora. Lá no 4 horas também está bem bacana. Quero estar mostrando o que eu estou de olho. Mas bora aqui em Litecoin, galera. O que a gente tem? Litecoin, uma operação que eu peguei ontem, muito bonita. O mercado se desenvolveu muito bem, né? E foi exatamente igual a esse desenho, exatamente igual a esse desenho. E por incrível que pareça, eu fiz esse desenho, né? Como eu falei com vocês, fiz esse desenho ontem à tarde, estava escrevendo sobre esse assunto e à noite eu peguei uma operação e foi exatamente igual a isso. Olha só isso aqui, galera. O que a gente tem aqui, né? O mercado ele fez aqui em cima. Olha só esse cenário. O que a gente tem aqui, galera? Uma estrutura, né? O preço ele ficou lateral. A gente tem uma nítida estrutura aqui, uma distribuição, né? A gente vem gerando liquidez, mercado tem um interesse em capturar essa liquidez de um movimento institucional, a gente faz um uptrust, a gente captura essa liquidez, né? Inclusive eu desenhei todo esse cenário quando os preços estavam aqui, desenhei, mostrei para a galera lá no Instagram, estava de olho nessa oportunidade de venda por aqui, porém eu queria que o preço tivesse testado essa região de oferta aqui, nesse movimento, aí traria muito mais veracidade para mim estar montando uma venda. Por quê? Como ele não testou, poderia ter a chance dele vir querer testar ainda, né? Então, optei em não montar nenhuma posição de venda nessa baixa, por mais que eu tinha especulado toda essa movimentação, né? Mas, cara, chegou lá embaixo, acabei montando a compra e eu vou estar mostrando para vocês. Cara, o que a gente tem aqui? A gente tem a nossa região de interesse, exatamente igual a essa aqui, né? O preço ele andou de forma lateral, ele gera valor e ali a gente tem uma região de interesse, justamente por conta do interesse, né? Justamente por conta do interesse que houve naquela faixa de preços, isso a torna uma região de interesse que pode fazer com que os preços sejam atraídos para ela, justamente por conta do interesse que antes houve, né? Antes a gente teve o interesse, o preço ele tende a ser atraído para lá novamente, para testar, para ver se esse interesse ele vai existir novamente quando os preços retornarem, ou se de fato está desequilibrado, se de fato o mercado ele está exigindo preços mais altos ou preços mais baixos, né? Então o mercado ele costuma se decidir nessas regiões. Ele lateraliza, ele gera o interesse em negociação, justamente por isso que ele lateraliza, ele desequilibra em algum momento, e aí ele ou cai ou ele sobe, ele se movimenta, e depois ele tende a retornar nessa faixa de preços que antes houve o interesse, justamente para testar, justamente para ver se, cara, está desequilibrado mesmo ou vocês vão ter o interesse em equilibrar isso novamente nessa faixa de preços que antes houve o interesse, né? E aí o preço testa, às vezes ele lateraliza novamente nessa faixa de preços, tá? Às vezes ele retorna aqui para cima e ele anda de forma lateral novamente, justamente porque antes teve o interesse. Pode ser que agora, nesse teste, na hora que os preços retornam a essa faixa de preço, esse interesse ele continua, ele surge novamente, né? Então isso é uma possibilidade, como também pode haver uma rejeição. O que significa isso? O preço ele chega, ele testa e, cara, de fato está desequilibrado, de fato, né, o mercado ele está solicitando preços mais altos ou preços mais baixos, justamente por uma falta ou de compra ou de venda, né? Um déficit, né? Uma falta de compradores, uma falta de interesse de venda.
Isso vai fazer com que ou os preços subam ou os preços caiam, como eu expliquei em toda essa explicação no início do vídeo. E é basicamente isso que a gente tem que entender. Cara, aqui a gente tem exatamente esse cenário, a estrutura, o mercado veio se desenvolvendo uma tendência de baixa. Então aqui a gente tinha um equilíbrio, o mercado desequilibrou por parte de... O mercado desequilibrou por parte dos vendedores, né, galera? O que aconteceu? Os compradores começaram a ficar desinteressados. E aí a oferta começou a dominar, começou a desequilibrar esse equilíbrio e o mercado começou a cair, fazendo topos e fundos descendentes, né? Começou a cair numa tendência de baixa, justamente em busca de compradores, porque quanto mais os preços caem, mais compradores se interessam. E se a gente tinha um equilíbrio, a gente tinha esse acordo, a gente tinha aqui o interesse tanto de comprar quanto de vender, em algum momento esse interesse de comprar ele começou a ficar em falta, então os preços automaticamente começam a ter que cair em busca desse interesse novamente em compras para a gente ter os negócios, né? Para a gente fechar os negócios. Precisa sempre ter compradores e vendedores, porque sempre para alguém comprar precisa de alguém querendo vender e vice-versa. Então, a gente chegou aqui embaixo e olha só aonde que esse preço veio buscar, galera. Olha só o que ele veio buscar aqui embaixo. Exatamente uma região lateral, né? Olha só, ele buscou exatamente uma região lateral. Por quê? Porque aqui tem valor, porque aqui tem interesse, né? Aqui houve interesse. Então é sempre assim, essa dinâmica. O mercado ele busca o tempo todo a liquidez, o mercado ele busca o tempo todo o valor, ele busca o tempo todo o interesse, né? Ele busca o interesse mútuo. O mercado vive uma constante busca pelo interesse mútuo. Então ele busca essas regiões de interesse justamente porque ali houve um interesse mútuo, né? Houve um interesse tanto de comprar quanto de vender. Aqui houve esse interesse, aqui em cima houve também esse interesse. Então ele desequilibra, sobe, opa, interesse, desequilibrou de novo, né? E vão testar lá embaixo, aí testa essa região. Então olha só, essa região funcionou como imã para os preços quando eles estavam aqui em cima, se movimentaram nessa movimentação de baixa, chegou aqui embaixo, testou, cara, tá desequilibrado, vamos lá para cima, testar lá em cima agora. Bum! Aí testa essa região aqui em cima e a princípio desequilibrou, mas deu uma leve lateralizada, tá vendo? Como é que ele começa a querer lateralizar novamente, onde antes houve lateralização, né? Esse é um comportamento normal também, bem objetivo, a não ser que rejeite muito, ela vai de fato sair dessa região antiga e já desequilibrar rapidamente, né? Quando rejeita demais aquela faixa de preço, aqui é um exemplo disso, de um rejeitou muito, olha só como é que a gente tem muita absorção, né? Nessa região, rejeitou de fato, o mercado subiu forte. Aqui ele já não rejeitou tanto, olha só como é que ele começa a andar de forma lateral, aonde ele já andou de forma lateral. E aí a gente tem esse cenário, né, galera? Olha só. Olha que coisa linda, né? O que a gente tem aqui, galera? Uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e uma onda 5, né? Uma onda 5. E aí, o que a gente tem aqui? Exatamente esse cenário, cara. Muito bonito, né? Eu fiz esse desenho antes de pegar essa operação, algumas horas antes, e foi exatamente igual. E justamente simples com complexa, né? Onda 2 e 4, sempre nessa alternância, ou se a 2 vem simples, a 4 precisa vir complexa, se a 2 vem complexa, a 4 precisa vir simples. Essa é a teoria das ondas de Elliott. Tem mini curso aí no canal onde eu explico todo esse início da teoria, muito bem explicado, e vários outros vídeos onde eu começo a trazer a teoria de diversas formas, totalmente didática. Eu recomendo demais que você assista Teoria de Elliott. Muito importante. Vários vídeos aí no canal. Cara, muito bonito, muito clean. Olha essa operação. Olha só essa oportunidade, exatamente a mesma oportunidade. O mercado vem fazendo topos e fundos descendentes. Ele muda o caráter e testa regiões de demanda, regiões de fair value of the block, né? Exatamente igual aqui. Olha só, o mercado vem caindo, né? Ele, em tese, veio caindo, gerou aqui uma estruturazinha, fez movimento, mudou o caráter, buscou uma região de demanda em fair value of the block, exatamente, olha só, um movimento mais ou menos aqui no meio desse movimento de alta, ou seja, sempre costuma ter fair value of the blocks, né, da análise SMC, e aí a gente busca o ponto de entrada, surfa a movimentação com destino, com direcionamento, que é aonde? Cara, buscar a região de interesse. Por quê? Regiões de interesse funcionam como um imã para os preços. Então, dessa forma, você consegue segurar uma operação de forma extremamente objetiva, fazendo aquilo da forma correta, né? Seguindo
um direcional, aonde os preços eles podem ir. Você pega uma operação e você tem um objetivo para ela. Então você não sai dessa operação rápido. Isso vai te trazer lucratividade. Isso vai te trazer, de fato, lucratividade, né? Assertividade também, sem dúvidas. Mas, cara, principalmente lucratividade. Você pegar boas operações, operações mais longas, você segurar uma operação, cara, isso aí vai te trazer muita lucratividade e é extremamente importante. Você precisa de ter lucratividade, né? A lucratividade é o que tem de mais importante. A lucratividade ela é mais importante do que a assertividade no mercado, né? Então, quando você consegue alinhar tanto lucratividade com assertividade, aí você tem, de fato, um autodesenvolvimento no mercado, você se tornou de fato um trader de alto nível, né? E essa é a busca, esse é o objetivo e é isso que eu quero ajudar todos a conquistarem, cara. Isso é, de fato, a excelência, né? A excelência é essencial, você precisa buscar ela. E é mais ou menos assim, galera, a gente precisa entender o mercado, a dinâmica de preço. Olha só que lindo, foi exatamente igual. Buscou a região, bum, se movimentou, 1, 2, 3, 4, 5, fechou o ciclo onde? Fechou o ciclo lá em cima, né? Testando a região. Então, o mercado ele se movimenta dessa forma. Ele sempre vai buscar um interesse mútuo, ele sempre vai buscar, então, regiões de interesse, ele sempre vai buscar as regiões laterais para testar ou até mesmo para novamente lateralizar naquela região. Então, no Bitcoin, galera, o que a gente tem? Cenário no macro, onde eu comentei isso aqui com a galera lá no grupo do Telegram, né? Então, se você não está no nosso grupo do Telegram, o link está aí na descrição. Você entrar lá e participar junto conosco. É um grupo gratuito, onde eu mando vários vídeos exclusivos só lá para o Telegram, fazendo análise, faço conteúdos, trago gravuras, imagens, materiais. Cara, vale muito a pena. Então, o link está aí na descrição para você entrar lá. E o meu Instagram, né, galera? Eu comecei a postar coisas lá no Instagram agora, conteúdos, compartilhando várias operações, vários conteúdos, fazendo vários reels, vários posts, então stories, né? Então, cara, vale muito a pena. O meu link tá aí na descrição para você me seguir também lá no Instagram. E o like, hein, galera? Deixa o like que vai me agregar demais, como eu estou também te agregando com esse conteúdo que pode realmente mudar os seus resultados, cara. Regiões de interesse, você entender essa dinâmica de preços, de valor, de liquidez, de interesse mútuo, cara, isso aqui te eleva demais no mercado, isso aqui te traz um conhecimento que você converte em resultado consequentemente, né? Então, o que a gente tem aqui no Bitcoin, galera? Eu já mostrei lá no grupo do Telegram, né? Todo esse racional macro atualizado do Bitcoin, então eu recomendo demais que você assista, mas quero só mostrar uma dinâmica aqui que eu tenho certeza que vai agregar demais. Olha só o que a gente tem. A gente está no período acumulativo, né? A gente está no mercado totalmente lateral. Então aqui a gente teve essa lateralização, o mercado desequilibrou, veio aqui embaixo, lateralizou de novo, né? Estabilizou e, bum, retornou para cima para testar justamente essa faixa lateral. E aí qual que é a maior probabilidade, galera? A maior probabilidade é o mercado lateralizar novamente, ou seja, surgir de novo esse interesse que antes existiu nessa faixa de preço, aí sim ele se decidir se ele vai para cima ou se ele vai para baixo. E claro, sempre quando ele vem caindo, como eu comentei, quanto mais ele cai, mais compradores aparecem e a oferta vai diminuindo, ou seja, surge boas oportunidades de compra para a gente estar surfando movimentações de alta, né? E, cara, o que a gente tem aqui em cima também? Se ele continua subindo, né? A gente tem essa região que pode atrair os preços. A gente tem uma região aqui de interesse. Olha só o preço lateral aqui, com uma região de POC, né? Uma região de POC trazendo ainda mais veracidade para essa região. E os preços podem ser atraídos para cá. E a gente pode estar de olho nisso também, né? Pode ter uma boa oportunidade aqui, caso haja um alinhamento. E também boas oportunidades para a gente surfar esse direcional, né? O preço ser atraído para cá em algum momento. Então isso é muito importante. E, cara, Litecoin, que eu quero mostrar para vocês só para a gente fechar, para o vídeo não ficar tão grande, né? Cara, ainda estou posicionado em Litecoin, quero mostrar para vocês uma dinâmica aqui bem interessante, dar uma dica, galera. Cara, você sempre quando você pega uma operação, você tem que pegar uma boa oportunidade contextualizada e você precisa, galera, de um direcional para ativo. Por que o preço vai subir? Só porque tem uma boa oportunidade? Não. A gente precisa de uma boa oportunidade contextualizada e um direcional para ativo, né? Isso é muito importante. Então, cara, sempre busque esse direcional. E esse direcional são as regiões de interesse que vai atrair o preço para ele, de fato, subir nessa oportunidade, ou então se ele cair, se for uma oportunidade de venda, né? Então aqui eu tenho o meu alvo, aqui era o meu alvo, né? A gente tem uma lateralização, uma região de grande volume, esse aqui era o meu alvo. O que eu vim fazendo? A gente tem que surfar a movimentação, mas a gente tem que realizar parciais. Então eu realizei 10%, 10%, chegou no meu alvo, realizei 50%, passou do meu alvo, realizei mais 10%. Eu já realizei aqui 80% dessa posição, ou mais um pouco, acho que uns 85%. Então, não, acho que foi 80%, foi 10, 10, 50, 10, foi isso mesmo, 80%. E, cara, tô surfando ainda com 20% da posição. Subi meu alvo para essa região de interesse aqui em cima, que ainda não foi testada, pode ser que o preço vá lá em algum momento, mas se o Bitcoin começar a corrigir de fato, igual tá vindo aqui,
a gente vai ter o preço caindo, não tem problema. Meu stop já está abaixo desse fundo, eu já realizei 80%, o ativo subiu aqui cerca de 7% também, e tá tudo certo, né? Uma bela movimentação, e é assim que a gente surfa as movimentações de preço, com um direcional. Então, eu espero que tenha agregado, galera. O vídeo tenha ajudado aí. Muito obrigado por assistir e fui. Valeu!